Olá novamente, então, vamos lá começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Estamos aqui para falar um pouquinho, né, de obesidade. A maioria das pessoas, né, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, ouviu muito durante a vida toda, né, ou às vezes até costuma falar para outras pessoas que para emagrecer basta fechar a boca, né, basta ter força de vontade, basta fazer exercício, não, e tem que começar a pensar numa forma de vida diferente e tal. E a ciência tem estudado o caso há muito tempo, né? É algo que interessa a muitas pessoas. Então, a gente precisa entender clinicamente o que que acontece, né? Por que que a pessoa fica obesa, né? Então, às vezes não é só uma questão de vontade. E é por isso que a gente está aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Isso daí já deve ter todo mundo feito uma pergunta perguntando para a pessoa ou ouviu essa pergunta, né? Ah, por que que você não fecha a boca, né, para comer? E aí eu me pergunto, né, como é que eu vou fechar a boca se eu estou com fome, né? Como é que a gente vai fazer exercício, vai malhar, tal, se a gente não tem vontade nem de sair da cama, né? Como é que a gente vai realmente mudar o nosso estilo de vida se a gente não consegue, né? Às vezes não é porque não quer, às vezes simplesmente porque a gente não consegue. Isso a gente entende que é o ciclo perpétuo da obesidade, né? Como é que isso funciona, né? A, Quando a gente pensa em obesidade, existe uma sequência lógica do organismo, como é que o organismo funciona para que a, a pessoa efetivamente não tenha problema, né? A gente tem que pensar no nosso corpo como sendo algo que foi feito para a gente sobreviver, né? Então, o corpo, ele faz aquilo que precisa ser feito para manter a gente vivo. E, às vezes, a gente fala assim, eu vou ficar um período sem comer, né? Eu vou ficar mais tempo sem comer, eu vou fazer atividade física, mas o corpo, às vezes, ele quer se proteger, e isso daí, às vezes, não é possível, né? Então, quando a gente se pergunta por que eu engordo ou por que eu não emagreço, a gente, na verdade, está fazendo a pergunta errada, né? A pergunta certa, né, que a gente deveria fazer é por que a gente engorda? Não é como a gente engorda ou como eu emagreço, tal, mas sim o porquê que a gente engorda. O dia que a gente descobrir a causa do motivo que nos faz engordar, fica muito mais fácil a gente atacar a solução, né? E aí saber como que a gente pode emagrecer. Então, a pergunta, né, sempre deve ser essa, deve ser por que que eu engordo, né? Esse é o meu maior dilema. Eu fiz aqui uma série de anotaçõezinhas, né, que é um roteiro para que eu não me perca com o horário. Então, vocês vão ver eu mudando folha aqui, é porque eu fiz um resuminho aí para a gente poder aproveitar melhor o tempo e tentar não deixar nada de fora, né? E a pergunta, então, por que engordamos, né? O que faz a gente engordar? Então, o nosso organismo, ele, como a gente sempre diz, ele é movido a, a gatilhos, né, que disparam aí, que fazem o nosso organismo trabalhar, né?
Então, ele precisa de sugestões do meio, né? Ou mesmo sugestões internas para que ele possa criar os hormônios necessários para aquela atividade. Então, a gente começa sempre com o emocional. Então, existem situações emocionais que disparam gatilhos, né, que provocam sentimentos, que provocam emoções, e eles vão lá movimentar o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático, né? Então, quando isso acontece, né, a gente tem uma parte do corpo que funciona e uma parte do corpo que diminui a sua atividade. Então, quando a gente está num processo de medo, fuga, estresse, a gente está fazendo o corpo trabalhar de uma forma. Quando a gente está em paz, sossegado, então, com sentimentos de perdão e amor, a gente está fazendo outra parte do corpo funcionar. E quando isso acontece, a gente produz hormônios diferentes nesse processo. E o que isso tem a ver, Marco, com ter aumento ou diminuição de peso? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando a gente ativa os nossos sentimentos, essa parte do estresse, que é o nosso sistema simpático, a gente aumenta a nossa produção de cortisol. E a produção de cortisol está diretamente ligada à produção de outros hormônios, e que eles são responsáveis por um processo que a gente chama de o ciclo perpétuo da obesidade. O que é esse ciclo perpétuo? Como é que ele funciona, né? Então, o cortisol aumenta a produção de insulina. Com o cortisol, aumenta a produção de insulina. E com eles afetam glândulas cerebrais que precisam de produção de energia. E essa energia, para o cérebro, ele vai buscar através de desejos de alimentação específica. Por exemplo, açúcar, né? Então, quando a gente tem uma produção maior de cortisol, o nosso cérebro precisa de energia, então ele vai buscar essa energia no carboidrato. Então, a gente começa a ter fome seletiva, vontade de comer coisas que produzem energia, né? Mas é uma energia falsa, né? Um sentimento falso de alimentação, né? A gente começa a ter vontade de comer pizza, coxinha, doce, né? Porque o cérebro sabe que esses alimentos trazem energia mais rápido, né? Então, ele começa a criar esse processo. E a gente tem dois hormônios que se contrapõem, né? A gente tem um hormônio que chama grelina e um outro que chama leptina, né? Também são produzidos. A grelina é o hormônio da fome. Ele está lá sendo produzido o tempo todo, né? Porque o corpo precisa sobreviver. A gente tem aí um hormônio sendo produzido que dá fome. Ele passa o tempo todo nessa condição. Quando nós nos alimentamos, o excesso ele vira gordura. A célula adiposa, que é a célula da gordura, ela também é uma célula que produz hormônios. Quando ela está em forma de gordura, ela produz o hormônio que é a leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Então, é assim, a gente produz um hormônio da fome, né? A gente come bastante, o organismo percebe que tem excesso, ele transforma esse excesso em gordura, e essa gordura começa a produzir um hormônio, né? Que é o hormônio da saciedade. Então, quanto mais gordura a gente tem, mais hormônio da saciedade a gente produz. Só que o que acontece com os nossos receptores, né, que entendem a mensagem desse hormônio? Ele vai lá no nosso cérebro e
conecta-se com esses receptores que dão o sinal para o cérebro, dizendo para o cérebro, olha, você não precisa mais produzir o hormônio da fome, porque eu estou já satisfeito, eu já tenho saciedade. Né? Mas o que acontece? Como a gente anda uma vida diária, com muito estresse, com muita atividade, não? Então, o que acontece? A gente produz mais cortisol. Esse cortisol acelera a produção do hormônio da fome. Né? Então, a gente tem mais fome. E com mais fome, a gente se alimenta com produtos que não são adequados, a gente faz uma alimentação ruim, a gente come aquilo que não deveria estar comendo, né? A gente come produtos industrializados, a gente come muito carboidrato, né? A gente abusa do açúcar, não? Então a gente começa a armazenar mais tecido adiposo, ou seja, eu vou guardando mais e mais gordura. E essa gordura vai produzindo mais hormônio da saciedade. Aí eu costumo dizer que é que nem festa de criança, né? O nosso cérebro começa a receber uma enxurrada de hormônio do hormônio da saciedade, né? Então a gente começa a ter aí muito hormônio da saciedade, e quando a gente tem isso em excesso, né, é como se a gente tivesse numa festinha de criança, todas falando ao mesmo tempo. O organismo, para se proteger, faz exatamente o que a gente faz numa sala cheia de crianças. A gente para de ouvir. Parece que desligaram todo mundo. A gente para de prestar atenção naquele barulho, no ruído que está ali. Então, os nossos receptores se fecham e param de identificar esse hormônio da saciedade. Então, porque ele vem em excesso, né? Eu tenho tecido adiposo, então o cérebro parar, já ouvi, já entendi que você está satisfeito. Então, daqui para frente, eu não te ouço mais. Só que, do outro lado, com excesso de cortisol, a gente continua produzindo o hormônio da fome. Então, a gente continua tendo fome. Não porque a gente está precisando de energia, mas é porque a gente está produzindo o hormônio da fome em excesso, né? Em função da nossa vida estressada do dia a dia, que produz cortisol. E o cortisol acelera a produção desse hormônio, né? Então, quanto mais complexa a nossa vida, quanto mais abalado está o nosso emocional, mais a gente produz o hormônio da fome. E aí não tem jeito, não dá para falar assim, eu vou fechar a boca, eu vou parar de comer. Existe um mecanismo dentro do nosso organismo dizendo para você, coma. Você precisa comer. E você precisa comer carboidrato. É assim que esse sistema funciona. E quem deveria estar brecando esse processo, ele não faz, porque os seus receptores estão fechados pelo excesso de hormônio que está circulando no organismo. Então, são os gatilhos emocionais que provocam estresse, provocam o desgaste do nosso sistema simpático. Ele aumenta a produção do hormônio da fome, diminui os receptores o entendimento do hormônio da saciedade, e aí a gente começa a ter mais vontade de comer, mais fome, né? E os nossos receptores estão lá inibidos. E aí a gente começa a ter um quadro, né, de aumento da massa de tecido adiposo, que é nada mais que inflamação. Então, ele começa a inflamar. Gordura, tecido adiposo, é um tecido inflamatório. Isso chama-se inflamação. Então, a gente passa a ter
uma inflamação. Então, dependendo do local onde essa gordura está armazenada, então, nas mulheres, geralmente, nos glúteos, nas coxas, né, na parte baixa do abdômen, não, então ela começa, inclusive, se ela está próximo da pele, ela começa a aparecer como forma de inflamação visível, né, que é a celulite. Então, quando ela está mais interna, ela não aparece dessa forma, mas é um processo inflamatório. Então, a gente começa a ter esse processo acontecendo. E como toda inflamação, ela gera ansiedade, ela atrapalha o sono, ela aumenta a oxidação, então aumenta os radicais livres, né? E o ciclo fica perpétuo. A gente começa a ter aí um aumento da fome, um aumento da inflamação, e a inflamação aumenta o cortisol, e a gente fica aí nesse ciclo, e aí alguém vem e fala para você que você tem que simplesmente parar de comer e você não vai conseguir emagrecer. Ou então, as pessoas vão fazer dietas sem nenhum controle. Então, faz toda dieta, eu costumo dizer, toda dieta dá certo, né? Nos primeiros dias. Depois, ela não dá mais certo. Por quê? Porque a gente tem um ciclo dentro do nosso corpo, que na verdade, é um sistema que ele entende, né, como que a dieta funciona. Nós é que não entendemos como a dieta funciona, mas o nosso organismo entende. Então, na primeira semana, quando você faz uma dieta, pode ser da água, da sopa, da lua, ou de qualquer dieta que você queira escolher, ela sempre vai dar certo na primeira semana. Por quê? Porque o organismo não está preparado. Ele vai receber um choque. Então, você, digamos, cortou o carboidrato. Então, na primeira semana, o organismo fica procurando lá carboidrato, ele não vai achar, então ele começa a consumir a gordura que está armazenada. Então, você vai lá emagrecer. Quanto mais rígida for a sua dieta, mais você vai perder peso no primeiro período, tá? Que pode ser, normalmente, é uma semana, 7 dias, 8 dias. Depois, o que acontece? O organismo, ele começa a mudar de fase. A primeira fase foi a do choque, então ele não sabia o que fazer, aí ele começa a se adaptar. Lembra-se que nós somos criados para sobreviver. Então, o organismo tenta sobreviver. Ele sabe que não vai receber mais a dosagem de carboidrato, por exemplo, que ele estava recebendo. Então, ele começa a se adaptar. Então, ele fala, olha, não vem, então eu vou equilibrar com outra coisa. Então, ele começa a consumir energia e, pior, ele começa a economizar energia. Como ele sabe que não vai vir energia, ele começa a economizar. Como é que o nosso organismo economiza energia? Entristecendo. Pessoas tristes não gastam energia. Então, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar triste, você começa a ficar depressivo. Por quê? Porque você diminui seu ritmo. Então, você começa a ficar mais irritado, não, você para de fazer atividades, você começa a ficar mais internalizado, não? Quando você está na segunda fase da dieta. Por quê? Porque o seu organismo está economizando energia. E quanto mais profundo for isso, mais esse quadro acelera. Então, aí ele pode vir aí da ansiedade virar depressão e aí ter consequências piores. Então, mas o quadro da adaptação é mais ou menos essa. Quando passa da segunda, terceira semana, que o corpo já se adaptou, aí ele entra em uma fase que é pior ainda, que é a fase do combate. Então, ele começa a combater a sua dieta.
Então, geralmente, as pessoas que fazem dieta, no primeiro semana, né, início da segunda semana, elas estão perdendo peso, depois elas param de perder peso e estabiliza, e depois, na terceira, quarta semana, ela passa a ganhar peso. Por quê? Porque o organismo começa a combater aquele processo que você colocou e ele começa a buscar energias em outros lugares, né? Ele consome mais, ele diminui o seu metabolismo, ele armazena mais, ele fala, ó, não vai vir comida, então eu tenho que evitar de gastar e eu vou começar a economizar energia e eu vou começar a acumular energia. Então, tudo que você come vira gordura. Ele não consome nada, ele vai lá e vai começar a guardar toda a energia que ele pode fazer para ele combater esse processo. Então, é mais ou menos esse ciclo que o organismo funciona. Então, eu tenho lá o gatilho que dispara aí o meu metabolismo, né, através dos meus sentimentos, tal, e depois eu faço a dieta, eu produzo hormônios de fome e de saciedade, eles se desequilibram, né, e aí ele começa a reter mais gordura, a produzir mais gordura, porque eu retenho mais energia e começa a diminuir o metabolismo do organismo para que sobre energia, para que esse processo aconteça, e aí eu entrei em um quadro cíclico, né? E que aí eu não consigo resolver, a dieta já não faz mais efeito, e eu provavelmente vou ter que partir para uma outra dieta, e vai acontecer a mesma coisa, então eu começo a ter aquele efeito sanfona, de emagrece uma semana e ganha peso nas outras duas, e assim eu vou sofrendo no dia a dia até desanimar e não conseguir manter minha dieta do jeito que eu queria. Então, como é que eu faço para quebrar esse ciclo? Né? Como é que eu resolvo essa questão? Né? Então, você precisa primeiro, né, identificar qual a causa do problema que leva você a disparar os gatilhos da obesidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho terapêutico para saber por que aquelas emoções, que aquelas emoções estão provocando em mim para que eu possa começar a trabalhar e evitar essa compulsão, né? Alimentação inadequada, então eu começo a ter esse quadro. Então, eu preciso, primeiro, trazer o meu cérebro, minhas emoções para um quadro de equilíbrio. Então, eu preciso estar equilibrado emocionalmente, né? Depois, eu preciso entender como é que essa dieta pode acontecer. Então, eu não consigo fazer uma dieta única. Ela nunca vai funcionar, porque eu uso toda a estratégia no primeiro ciclo, né, que é o ciclo do choque, e depois eu não tenho uma estratégia para os ciclos seguintes. Então, eu preciso entender esse ciclo, né, que é o da... como eu falei, que a gente tem a... Opa, fugiu aqui. O choque, a adaptação e o combate. Então, eu preciso ter uma estratégia para o choque, eu preciso ter uma estratégia para a adaptação e uma estratégia para o combate. Então, o que eu tenho que fazer quando eu pensar em emagrecer? Né? Eu tenho que começar a mudar a minha alimentação, já pensando nas 3 fases do ciclo. Então, na primeira fase, se eu for fazer uma dieta, pode ser ela uma dieta mediterrânea, ou low carb, ou o que for, eu tenho que pensar o que eu vou fazer depois, né? A hora que essa daí não começar a mais funcionar. Então, a primeira coisa é identificar
a causa emocional que me faz ganhar peso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou imaginando que a questão da alimentação já foi resolvida, né? Que a pessoa, quando se propõe a perder peso, ela tem que saber que ela já não pode comer mais aquelas coisas que ela comia. Então, ela já tem que estar com um quadro de definição de alimentos saudáveis já equacionado. Então, ela vai precisar estar comendo, né, pouco açúcar, ela vai precisar saber que ela vai diminuir a quantidade de carboidrato, ela vai saber que ela precisa comer mais comidas descascadas do que desembaladas, né? Então, eu tenho que parar de tirar a comida da embalagem, né? E começar a descascá-las. A produção de alimento tem que ser feita em casa, né? Então, você vai comer mais comida caseira, mesmo que você vá num restaurante, vai optar por aquele restaurante mais saudável, não? Então, com menos comida processada, né? Vai diminuir toda alimentação baseada em farinhas brancas, né? Então, vão diminuir a massa, vai diminuir... nada que você precise se sacrificar, mas que você tenha consciência do que você está, da forma como você está se alimentando, né? Então, aí a gente já equacionou a questão da alimentação, eu preciso, então, entender o que está me fazendo mal. Então, tem a parte emocional, né? Então, a gente precisa entender se a gente não tem nenhuma questão emocional para ser resolvida. Então, a gente vai trabalhar esse processo das emoções. A gente precisa trabalhar as toxinas. Então, eu preciso entender que o que está me intoxicando, né? E se tem alguma coisa me intoxicando, como é que eu faço para eliminar essas toxinas, né? Então, às vezes a gente pensa que tudo que a gente come é saudável, né? Mas às vezes a gente é intolerante a algumas coisas, né? Então, pode ser um processo alérgico, pode ser um processo simplesmente de inadaptação do organismo, não? Então, a gente precisa retirar aquelas coisas que estão nos intoxicando. Por quê? Porque lembra que eu falei que as células adiposas são células inflamatórias, né? É um processo inflamatório. E, além da célula ser endócrina, né, que produz hormônio, ela também é uma célula inflamatória. Então, ela traz todas as consequências de uma inflamação. Então, ela vai desestabilizar o sono, vai fazer uma série de estragos no dia a dia. Então, a gente precisa retirar aquilo que é toxina que a gente está ingerindo, né? E às vezes a gente pensa que o alimento é bom, mas pode ser uma toxina para a gente. Então a gente precisa identificar isso, né? E aí precisa reparar, né? Bom, tirei as toxinas, tal, aquilo lá inflamou. Inflamou o quê? Né? Além das células adiposas. Geralmente a nossa alimentação antes de um processo de emagrecimento, ela passa por um trato na questão do intestino, né? Então, todo o sistema digestivo tem que ser visitado e tem que ver se eu não tenho nenhum problema digestivo, né? Então, por que eu falo sistema digestivo? Porque ele começa lá na boca e vai terminar lá no intestino. Então, eu estou mastigando de forma adequada, né? Eu estou me alimentando, eu estou ingerindo água de forma adequada. Na hora que eu como, eu me alimento acompanhado de água, né, ou de bebida. Então, lembra que o alimento, ele começa a sua digestão na boca.
Então, eu tenho que mastigar devidamente o alimento, ele vai passar pelo estômago, né? No estômago, ele vai sofrer a ação dos ácidos estomacais, e se eu ingiro água no momento em que eu estou me alimentando, o que eu vou fazer com esse ácido? Eu vou diluir, né? Então, eu vou colocar água, então eu vou diminuir a acidez desse fluxo. Então, com certeza, a ação dele sobre o alimento que está ali, que era para ele ser digerido, não vai ocorrer. Então, é isso que acontece quando a gente ingere bebida, né? Se essa bebida ainda for refrigerante, se ela ainda for uma bebida alcoólica, não, traz mais consequências ainda para esse processo. Então, a gente acaba não tendo uma digestão adequada, porque a gente ingere água ou líquido, né? Sucos, bebidas, então, junto com a alimentação. Então, aí eu tenho mais dificuldade digestiva. Quanto pior for esse processo, então, mastigo pouco. Tenho a ingestão de líquido na hora da alimentação. Essa massa, né, que deveria chegar no intestino, praticamente digerida, ele chega com grandes pedaços, né? Então, essa digestão vai acontecer lá no intestino. E aí, no intestino, ele não vai ser digerido, ele vai ser fermentado, ele vai criar gases, ele vai criar bactérias, ele vai ter uma série de tratativas que não deveria ocorrer no intestino, né? E aí a gente vai ter aqueles processos inflamatórios do intestino, né? Então, a pessoa vai começar a ter aquelas síndromes que a gente já falou bastante aqui com relação ao intestino, né? Então, eu vou ter prisão de ventre, eu vou ter o meu intestino vai começar a ficar com... Ai, caramba. Desbiose, né? Então, vou ter desbiose intestinal, que é aquela questão que o intestino se abre e as bactérias fogem para a corrente sanguínea. A gente vai ter contrações, né? A gente vai ter uma série de enfermidades ligadas ao intestino, podendo chegar até um câncer e outras doenças mais graves. Então, essa é a preocupação com relação ao sistema digestivo. Então, a gente precisa eliminar toda a inflamação, diminuir a bactéria, então seria interessante fazer uma desparasitação, porque quando a gente se alimenta mal, a gente cria um ambiente propício para as parasitas, né, para os fungos, para as bactérias, né? Então a gente precisa fazer esse processo de desparasitação, não para que auxilie no processo de emagrecimento. Então a gente trata do intestino. Então, trata das emoções, trata do intestino, repara o intestino, repõe aquilo que foi perdido. Então, normalmente, a gente perde vitaminas, sais minerais com esse processo todo. A gente precisa, às vezes, fazer uma reposição com uma suplementação, né? Então, precisa estudar, lógico que é caso a caso. A gente vai precisar reequilibrar a flora intestinal, então eu vou ter que entrar com probióticos, macrobióticos aí para que a gente possa recriar a flora, tal, trazer as bactérias para a homeostase, né, que é o processo de equilíbrio aí entre as bactérias boas e ruins, né, para que a gente possa aí ter o organismo funcionando bem, né? Vou precisar pensar em reestilizar a minha vida, porque quando a gente fala de dieta, não basta simplesmente mudar a alimentação e querer comer pouco, né? A gente precisa mudar o estilo de vida.
O corpo da gente precisa estar preparado, né? A gente precisa estar preparado para ser feliz. Então, a gente precisa criar uma rotina diferente. A gente precisa acordar mais cedo, né? Meditar, pensar no nosso dia a dia, definir a meta do que você vai fazer naquele dia, né? Que sejam metas realizáveis, porque você precisa ter um dia satisfatório, você precisa acabar o dia e dizer, nossa, como meu dia foi produtivo, como foi legal, como eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Então, quanto maior for o número de metas, pior é o resultado. Então, cria, assim, para o seu dia a dia, 2, 3 metas factíveis. Realize essas metas e depois cria mais 3, e depois você cria mais 3, né? Vai fazendo de pouquinho para que você tenha momentos de satisfação de ter cumprido a sua meta. Atividade física, então você precisa fazer algum tipo de atividade física, porque o organismo precisa saber que ele vai gastar aquela energia. Se você não faz atividade física, o teu organismo fica sempre guardando, porque ele acha que depois você vai fazer a atividade física. Ele vai sempre achar que você vai precisar de energia depois. Ela ainda não correu, mas daqui a pouco ela vai correr. Então, ele vai lá e vai guardar a energia. Quando eu falo guardar energia, ele vai produzir célula adiposa, ele vai produzir gordura. Ele vai ficar estocando na expectativa que daqui a um determinado tempo você vai correr uma maratona. Então, agora, se você faz atividade regular, ele vai saber que a atividade vai acontecer, está acontecendo, ele não precisa guardar a energia e ele vai eliminar o excesso. Ele elimina o excesso, o nosso organismo elimina o excesso de várias maneiras. Uma é pela respiração, ou ele elimina pelas fezes, elimina pela urina, e ele elimina armazenando e transformando em gordura. Se ele acha que ele vai precisar, ele vai sempre guardar a energia para você usar depois. Então, quem não faz atividade física, às vezes come pouco e engorda, porque simplesmente o organismo acha que daqui a pouco você vai precisar. Agora, se você faz atividade regular, ele não precisa guardar. Ele entende que você já fez a atividade, então o excesso ele não precisa guardar. E depois que você mudou os seus hábitos, né, eliminou os hábitos ruins, né, é preciso a gente também pensar nisso, que tem muitos hábitos que a gente tem que não são bons. Tem gente que fuma, tem gente que bebe álcool, tem gente que tem hábitos que são prejudiciais, né? São aquelas pequenas coisinhas que vão lá e vão fazer um estrago no organismo e às vezes você nem percebe o que está fazendo, né? Então, assim, é aquela balinha que fica na bolsa que você usa toda hora, né, para diminuir a sua ansiedade. São os pequenos hábitos que roubam a sua saúde. Então, você precisa reestilizar esse processo. E outra coisa que você precisa fazer é revisar isso a todo momento, né, para que você possa ir melhorando a qualidade de vida, a qualidade da sua própria vida, né? Então, aí você pode ir descobrindo outras coisas, outras formas de fazer aquilo que te dá prazer, que você possa melhorar aí o seu dia a dia, né? Então, a ideia é ter resultados melhores sempre, né? E aí vem como é que os óleos essenciais podem auxiliar nesse processo, né? Que é a parte do nosso assunto aqui que a gente gosta de falar, né? Então, o óleo essencial não faz milagre, o óleo essencial não tem vitaminas, sais minerais, tal. Os óleos essenciais são processos químicos
mas que eles ajudam nessas situações onde a gente acabou de comentar. Então, eu posso usar óleos essenciais para me auxiliar em qualquer uma dessas fases que eu acabei de dizer. Então, quando a gente vai retirar as toxinas. Então, tem coisas que são pequenos vícios, manias que a gente adquiriu, que a gente não consegue eliminar simplesmente dizendo, hoje eu não vou fazer mais. Eu sou chocolatra. Eu gosto de doce. Então, como é que eu faço para retirar essas toxinas do meu dia a dia? Então, o óleo essencial pode entrar aí neste processo, né, de auxílio na hora de diminuir a ansiedade e a compulsão por determinados processos, né? Pode ser pelo vício em cigarro, pode ser pela comida, ou as pequenas compulsões, né? A gente tem um óleo essencial que tem essa finalidade, ajuda bastante, que é o Smart Sass, né? Então, o Smart Sass ele tem essa função, né? No processo de emagrecimento, que é diminuir a ansiedade e a compulsão. Então, com ele, você usando ele diariamente, aí um processo, 2 gotinhas pela manhã e 2 gotinhas à tarde, você vai diminuir bastante a compulsão que você tem pela alimentação, né? Ele atua diretamente na diminuição do hormônio da fome, né? Então, a gente consegue um resultado bem interessante com o Smart Sass, e ele ajuda na produção da dopamina. Então, com o aumento da dopamina, ela ocupa o lugar no cérebro daquelas coisas que dão a saciedade que a droga produz, né? Então, é muito interessante a gente poder trabalhar com Smart Sass, né? Aí a gente precisa aumentar o metabolismo, né, para que a gente pare de economizar energia. Então, para que a gente saia desse quadro de ansiedade, não. Então, a gente tem alguns óleos essenciais que nos permitem, que nos ajudam nesse processo com relação ao metabolismo, né? Então, a gente pode entrar com laranja amarga, a gente pode entrar com a canela, com a bergamota, com a toranja, que são óleos essenciais que aumentam a produção da serotonina, né, auxiliam nesse processo de produção da serotonina, e a gente pode utilizar ele com um daqueles óleos vegetais que a gente comentou, para que a gente possa fazer uma sinergia entre eles, né, e a gente colocar uma gota de cada um deles aí, junto com um óleo de coco, ou semente de uva, ou qualquer outro óleo essencial, ou outro óleo vegetal, a gente pode complementar e ingerir pela manhã, que vai auxiliar a gente a ter mais disposição, né? Até para que a gente possa conseguir fazer o processo acontecer. Quando a gente está no processo da dieta, a gente pode utilizar o hortelã-pimenta, né, para inibir o apetite. Então, se a gente usar 5, 10 minutos antes da refeição, a gente coloca 2 gotinhas sublingual do hortelã-pimenta, ela vai diminuir o nosso desejo pela comida. Então, vai tirar o apetite, né? Então, isso é excelente para auxiliar no processo de alimentação. A questão da inflamação, a gente pode aí trabalhar com a cúrcuma, né? A gente pode trabalhar com a pimenta preta, né? Eles juntos, né? Cúrcuma com pimenta preta, ele desinflama, né? E a pimenta preta, a cúrcuma desinflama e a pimenta preta potencializa, né?
o Smart SAS pode, sim, ser usado. Na questão do diabético, precisa só controlar, porque ele diminui o índice de glicemia no corpo. Então, só precisa controlar direitinho, medir como que está a glicemia para você não ter nenhum problema. Mas não tem problema nenhum. Ele até auxilia nesse processo. A base do Smart SAS também tem canela, tem cravo, né? Então, ele ajuda nessa diminuição aí da glicemia. É bem interessante. E aí, com a cúrcuma e a pimenta preta, vai ajudar a diminuir a ansiedade, né? A ansiedade pela comida, né? E por isso que ele ajuda no processo de emagrecimento. Eu conheço aqui, tem um composto, né, que não tem a ver com óleo essencial, mas que eu sempre indico para quem quer emagrecer, porque ele trabalha diretamente no metabolismo dos nossos sistemas, né? Então, vinagre de maçã, água e mel é um santo remédio para ajudar aí no processo de emagrecimento. Então, 1,5 litro de água, você coloca meio litro de vinagre de maçã e adoça com mel, 3 colheres de mel para dar uma doçura, né? Você deixa curtindo aí por 5 dias e depois você vai ingerir 2 vezes ao dia 50 ml do preparo. Então, você vai ter aí um resultado muito rápido, porque ele vai ativar o metabolismo e ajudar nesse processo como um todo, né? Para emagrecer com saúde, a gente já sabe, né? Estudos já estão cada vez mais profundos com a questão da musculação. O que emagrece não é simplesmente atividade física, né? Correr emagrece? Correr emagrece, só que se você parar de correr, você engorda de novo, né? E o correr também solta muito radical livre, então envelhece a pele, então traz uma série de consequências, sem contar o risco de lesão, então, essas coisas que acontecem aí para quem faz atividade aeróbica. O ideal é a gente fazer musculação, né? Levantar peso. Existe uma relação direta entre a capacidade muscular e os processos de demência, né? Então, já existem comprovações científicas de que a demência ela está diretamente relacionada à falta de músculo. Então, o nosso cérebro ele trabalha de uma forma a fazer cálculos constantes para que a gente possa utilizar os nossos músculos. Então, principalmente os músculos da perna, os grandes grupos, né? Quando a gente levanta e caminha, 1, 2 passos, vai pegar alguma coisa, quando a gente abaixa para pegar uma coisa no chão, não, a gente trabalha os grandes músculos da perna, né, do abdômen, né, o cérebro trabalha para fazer todo o cálculo necessário para o esforço físico que eu vou precisar fazer para fazer esse movimento, né? Então, isso daí traz uma produtividade para o cérebro, um exercício para o cérebro que está diretamente relacionado com a demência. Quando a gente não faz atividade física, quando a gente não faz esse esforço, o nosso cérebro para de se exercitar e ele entra para um quadro muito mais severo de demência do que alguém que faz exercício, que tem músculo. Então, assim, é importante a gente ter uma massa de músculo magro condizente, né? A gente tem que aumentar a massa magra
para que a gente diminua os casos de demência. Então, aumenta o número de mitocôndrias, tal, ele que é responsável pela produção de energia, não? Então, o nosso corpo, quando tem mais músculos, ele precisa de menos gordura, porque ele tem as mitocôndrias lá produzindo energia, tem as nossas usinas de energia trabalhando, e ele não precisa estar lá usando a energia da gordura. E ele estimula a produção dos hormônios IGH, né? Então, tudo isso afeta a nossa condição de saúde, né? Outra dica importante para quem quer emagrecer é o regime intermitente, feito de 12 a 16 horas por dia, né? Nunca mais de 24 horas, a gente nunca deve ficar mais do que 24 horas sem comer, mas o ideal é a gente ficar de 12 a 16 horas. Ou seja, eu faço a minha última alimentação às 7, 8 horas da noite e vou me alimentar lá pelas 8, 9 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, eu vou estar dormindo, então, o meu gasto energético vai ser baixo, então eu vou me alimentar pela última vez lá pelas 8, 9 horas, vou me deitar às 10, vou acordar lá pelas 7, 8 horas e vou me alimentar entre 9 e 10 horas, ideal para que a gente faça a reposição da nossa flora, tal, que as bactérias façam o papel delas, tal, e a gente consiga se alimentar corretamente. A gente tem que lembrar que a primeira alimentação após o período deve ser uma proteína e não um carboidrato, né? E gordura boa. Então, assim, como uma fruta do tipo abacate, que tem gorduras boas, junto com 1 ou 2 ovos, que são proteína, e aí você tem uma alimentação adequada. Mas você pode usar castanha, pode usar óleo de coco, até whey protein pela manhã, né? Você só deve evitar carboidrato, açúcar, não, essas coisas, para não ter um pico glicêmico, né? Aumentar a glicemia no corpo, né? Então, você pode usar aí uma dieta aí no primeiro mês cetogênica, né? Então, você vai usar um, um baixo, uma baixa quantidade de carboidrato, né? Mais proteína. Você vai fazer numa segunda fase, uma dieta mais low carb, e depois você pode ir complementando isso e revezando entre elas. O ideal é procurar uma nutricionista funcional, né, que possa te orientar com essa questão da dieta, levando em conta os 3 ciclos, né, do choque, da resistência, da adaptação e do combate, né? Então, levando isso em conta, né? E levando também em conta aquele ciclo que você tem hormônios sendo produzidos, né? Não é verdade que não é preguiça de quem não consegue fechar a boca, né? Nem sempre é possível fechar a boca, porque o organismo está trabalhando para que você continue se alimentando. Você pode corrigir a forma como as coisas acontecem, né? Usar os óleos essenciais para que você possa minimizar as situações, e você pode complementar isso com meditação, para que você tenha autoconhecimento, que você possa fazer um trabalho muscular, né, de qualidade de vida, não? Então, caminhar, tomar sol, não o sol é importante para a absorção da vitamina D, então a gente precisa ter qualidade de vida no que a gente... É muito legal você me perguntar aqui da dieta, né? Colocar
o ovo, banana. Só um minutinho, você me desculpa aqui, mas é que entrou uma mensagem aqui, eu já mudei. Deixa eu só repetir, né? Aveia com ovo, né? O ovo batido com aveia e banana. A aveia é excelente, porque ela tem fibra, né? É muito bom, o ovo é proteína, né? E a banana é uma fruta excelente, não tem contraindicações, você pode usar. Você também pode usar o abacate, você pode também, o ideal seria colocar um pouquinho de ômega 3, né, nessa dieta. Então, o café da manhã seria excelente se você também, além da fibra da aveia e completasse com o ômega 3. O ômega 3, a do Terra tem um ômega 3 excelente, mas você precisa tomar umas 2 a 3 cápsulas do ômega 3 da do Terra, que você vai complementar. E aí seria bom nessa o ovo com a banana e a aveia, ficaria faltando um óleo, então seria interessante completar com uma castanha, não, alguma coisa, 2 ou 3 castanhas juntos, para que você possa também ter a absorção de óleos bons aí para o organismo. Mas é uma sugestão bem interessante, né? Então, a gente tem aí várias coisas. Você tem pessoas que fazem variação, inclusive, com iogurte e tal, as pessoas que não têm tolerância, não têm problema de tolerância com lactose e tal, essas coisas podem também utilizar alguns lácteos. A ideia é procurar lácteos que sejam de leite tipo A1, né? Então, é melhor do que o B1, né? Então, a gente pode também pensar nisso. Bom, estou à disposição aqui, se tiver alguma pergunta, espero ter conseguido atender a expectativa de vocês. Se alguém tiver algum questionamento. Boa noite. Só uma dúvida, eu anotei, você colocou para usar laranja amarga, né? Isso. Canela, bergamota, toranja, é outro? No último coisa eu não peguei direito. Laranja amarga, canela, bergamota e toranja. Ah, tá certo. Né? Laranja amarga do Terra, qual que é a laranja amarga do Terra? Qual que é a laranja amarga? Wild Olive. Não, mas o de selvagem, ela é uma laranja super doce, aquele. Mas é laranja, né? O cítrico, o petit-gris, não, a fruta é a mesma, né? Todos são laranja. Só uma é verde, a outra ela é mais madura, uma tira da casca e a outra tira da fruta. Então, mas parece ter um Neroli, parece que também né? O Petit Grain também laranja, né? Por isso eu fiquei na dúvida qual que era a amarga. Então, mas o importante é que todos eles têm uma grande quantidade de limoneno, que é o princípio ativo, né? Que vai ajudar nesse processo. Então, aí no caso, eu usar o Smart Sass, por exemplo, se eu uso o Smart Sass, eu poderia colocar as 2 gotinhas numa cápsula junto com o de orange, o bergamota, alguma deles, junto de manhã, tomar de manhã, e o ideal é colocar sublingual o Smart Sass, por exemplo. Pode ser na cápsula, por exemplo, de manhã pode ser uma cápsula só, né? Mas à tarde aí você usa só o Smart Sass sublingual. Ah, entendi. E no caso, nesse caso, que é para emagrecimento, é a cápsula gastrointestinal ou a cápsula que atua no estômago mesmo? Não, é sempre a gastro.
Sempre é melhor gás que vai para o intestino, né? Porque senão ela vai abrir no estômago e aí Uhum. vai se perder bastante do poder dela. É, Mas isso mesmo. sempre completa com óleo vegetal. Uhum. Nunca É. use só os óleos essenciais, tá? Sim, Usa sim, não, tá bom. sempre, completa a cápsula com um óleo vegetal. Aí pode ser Uhum. o óleo vegetal que você mais se adaptar. A do Terra tem um óleo de coco, mas pode ser semente de uva, pode ser... você pode variar até com óleo de oliva. O Tal. doutor Neemias Borges, ele fala do óleo de oliva, né? Azeite de oliva. O É. resto é só conseguir um conta-gotas que consiga caber na cápsulazinha, né? Porque aquele É, oral, por exemplo, o óleo que eu tenho aqui, eu tomo banho de óleo, vai mais na minha mão do que na mão cápsula, do né? que na cápsula, né? O Mas problema é só esse. Eu estou em São Paulo, eu consegui um chileno que tem uma boca bem fininha, eu consigo pingar na cápsula bonitinho, mas as outras, dependendo da marca, é não, difícil você de colocar na cápsula. pega um vidrinho de óleo vazio, Hum. óleo essencial, né? Você tira a tampinha, Ah, boa ideia. E enche ele coloca, né? de óleo, coloca a tampinha e você pode usar ele para fazer completar a cápsula. Ah, ótima ideia. Usa o Porque é próprio uma óleo, dificuldade. É. só o próprio vidrinho do óleo. Uhum, boa ideia, muito obrigada, porque eu nem pensei nisso, mas realmente, porque é uma dificuldade a gente conseguir colocar isso dentro daquela cápsula minúscula, né? Tá É. certo, muito obrigada, viu? Agora, na questão lá do vinagre de maçã que você colocou, né? No caso do mel, por exemplo, eu tenho pré-diabetes, ainda assim eu devo usar o mel junto ou não? Porque o Então, mel é o um mel açúcar. é bem pouquinho, né? Para dar sabor. Entendi. Mas no caso, a colher, seria o que? Colher aqui de chá, de sobremesa? Então, Seria aí depende do seu gosto, porque essa é para 2 litros de líquido, né? que você colocou. Então, Eu não você mencionando da vai terceira. trocar e você vai tomar 50 ml, né? Entendi. Então, é muito pouco. Então, É, você é, sugeriu 1,5 litro de água, meio litro de vinagre de maçã e 3 colheres de mel. É isso, né? Eu não tenho isso. certo, né? Tá. Não são colheres de sopa, mas como você tem esse quadro pré-diabético, tudo Uhum. depende do que mais você ingere, né? Sim, O sim, com cérebro certeza. da gente precisa de 120 gramas de açúcar por dia. Entendi. Ele precisa de energia. Então, Uhum. a gente acha que também, eu não vou eliminar o açúcar da minha vida. Não tem jeito, né? Porque tudo tem Uhum. açúcar, né? Todo Então, esse que é o carboidrato, tá? detalhe. O que Então, é as esse açúcar que frutas. você fala do organismo? É um açúcar que é convertido pelo organismo ou é um açúcar, entre aspas, puro? Porque tudo que a Não, gente come tem açúcar, né? convertido, né? Tudo tem É, açúcar, né? Então, a gente, tudo é. tem a gente Fruta, então. precisa contar Depende da nisso. fruta. Então, Uhum. é, se eu não vou ingerir nenhuma fruta, eu não vou ingerir carboidrato, tal, então o mel você pode colocar uma quantidade. Mas se você faz uso de outros, aí você controla. Aqui o mel é mais para dar sabor, Uhum, uhum. mais Então, eu do que também vi propriedade terapêutica. eu tenho duas nutricionistas, uma que eu fiz o curso, a doutora Gládia Bernardi, né? A outra não fiz, que é a Patrícia Davidson, ela fala também de você, por exemplo, hoje, você falando do vinagre, eu tô com vinagre na minha cozinha que esqueci de fazer, que é colocar uma colher de sopa no meio copo de água morna antes da refeição. Porque, por exemplo, vou fazer 57 anos esse mês, né? E quando a gente vai ficando mais velha, começa a desenvolver hipocloremia, se eu não me engano, né? Que é uma Uhum. baixa produção de ácido clorídrico. Então, a digestão se torna mais lenta. Então, no caso, seria, para quem gosta de limão, seria um limão, né? No meu caso, como eu não gosto também, e nem posso, que me ataca os dentes, né? Então, seria o vinagre de maçã. Ambas sugerem vinagre de maçã, mas tem a opção também, para quem não gosta de vinagre, usar o limão, né? Que é um meio É, ácido para poder ajudar a no produção, a melhorar a metabolismo. produção de ácido, o metabolismo da alimentação, entendeu? Hoje, até você falando na hora lá, eu falei, nossa, eu trouxe vinagre aqui, esqueci de tomar, entendeu? Também diz que é uma opção boa, principalmente você, né? É duro tirar o ácido, Você, né? você já pensou na reposição hormonal? Eu não posso fazer, porque eu tive câncer de mama, eu tirei uma mama, inclusive, né? Então, mas, assim, eu estou falando da reposição hormonal bioidêntica, não tem contraindicação, Tem, tá? tem.
Tem contraindicação. Os médicos são contra, a mesma bioidêntica. Inclusive, eu fiz um curso com a doutora Beatriz Pinambá, que ela é mestre na cadeira de climatéria e menopausa no Rio de Janeiro, né? E ela é contra também. Ela é a favor da reposição hormonal, no caso, modulação hormonal por bioidêntico, entendeu? Mas ela é contra no meu caso. Ela falou que no meu caso, por exemplo, tem que ser um controle muito rigoroso. Embora o tipo de câncer que eu tive, embora fosse na mama, não foi reagente a hormônio, mas mesmo assim eles têm medo. Eles não recomendam. E ela, sim, é totalmente favorável à gestão A reposição. Mas você pode fazer com alimentação, né? Fazer uma alimentação rica com inhame, fazer uma alimentação rica com frutas vermelhas, tal, essas coisas, que tem um efeito também de reposição hormonal. Ficar atento a essa parte. Amora, tal, essas coisas que são que ajudam no processo de reposição dos hormônios. Ele, digamos assim, que você, o que eu sei que eu tenho lido, visto, assim, que me parece que não age como hormônio diretamente, mas ele protege o organismo em relação a isso, né? Então, o que os organismos, os órgãos envolvidos na produção hormonal, que são protegidos com fitoestrógeno, né? Não repõe, né? Porque não tem receptor hormonal, o alimento e mesmo óleo essencial não tem receptor hormonal, né? Para progesterona, sei lá, testosterona, etc, né? Mas o que você faz é que você, no caso, você protege os órgãos envolvidos, né? Ovário, útero, etc e tal. Na verdade, você acaba protegendo e por isso os sintomas diminuem, segundo o que eu andei estudando por aí, entendeu? Mas não tem o que acontece é que a mulher, quando ela entra na menopausa, a produção de hormônios que era feita no ovário, né, que é no sistema reprodutivo, passa a ser feita lá no adrenal, né? Então, ela deixa de fazer a produção de hormônio no sistema reprodutor e passa a fazer no sistema adrenal. E aí, o que acontece? Há uma sobrecarga no adrenal porque está produzindo cortisol lá, né? Então, se você faz um trabalho para diminuir o estresse, para diminuir a produção de cortisol, você vai liberar o sistema adrenal para ele produzir hormônios também, né? Então, aí ele ajuda nesse processo, né? Não é nenhum alimento, nem um óleo essencial que produz o hormônio, mas ele auxilia, como você falou, nesse processo. Então, ele vai liberar o sistema adrenal para que ele consiga produzir os hormônios que precisam, que toda mulher precisa. Então, é isso que precisa ser feito. Então, mas aí no sistema adrenal, por exemplo, pode equilibrar essa questão da produção do cortisol. Existe algum óleo essencial que atua diretamente nele? Você sabe? Nele, basicamente, não. O que ele faz é ajudar nos sintomas que atrapalham. Por exemplo, se você vai usar uma lavanda, que vai diminuir a sua ansiedade, né? Vai usar uma bergamota, que vai ajudar na produção de serotonina. Você vai usar uma laranja, uma canela, tal, que vai te ajudar na produção de dopamina. E assim, uma Smart Sass vai ajudar na produção de dopamina, tal. Então, ele vai liberando o organismo para que o órgão, que é a glândula que produz o hormônio, ela vai conseguir produzir. Então, ela, na verdade, ele não produz o hormônio, ele libera a glândula para ela conseguir trabalhar direitinho. Entendi. Obrigada. Eu agradeço a explicação. Sim, está ótimo. Eu que agradeço. Elizabeth tinha feito uma colocação. Elizabeth? Sim. Sim, boa noite. Oi, boa noite. Sobre o óleo de coco fracionado, aqui na Europa não indicam. Dizem que o óleo de coco fracionado, segundo tipo, as pessoas da do Terra, não é? Que fazem do Terra,
Dizem que não está indicado por ser fracionado, que não dá para ingestão. Só dá para uso tópico, não para ser ingerido. De maneira que não indicam o óleo de coco fracionado da do terra na ingestão nas cápsulas com outros óleos. Isso. Recomendam, ele não tem... recomendam. Pelo que dizem aqui, pelo que os na estudos Europa, indicam, o que eles indicam é que, como ele é fracionado, ele não tem a porção gordurosa, né? Então, ele não tem o mesmo efeito que tem, por exemplo, um óleo de oliva, que é o de embalsamar, né? Por isso que ele não cumpre as mesmas funções do que cumpriria, por exemplo, um óleo vegetal completo, né? Como um óleo de oliva, por exemplo, né? Porque não tem essa parte gordurosa, por isso que ele é fracionado, né? Então, para quem vai fazer o uso do óleo, não é que ele tenha contraindicação, mas ele não cumpre a função desse embalsamento, né? Então, é por isso que, às vezes, eles não indicam se foi nesse contexto, mas não é uma contraindicação, não é que você não possa usar. A indicação que é passada para nós é que não é mesmo indicado para uso interno. Tanto é que, por exemplo, as cápsulas que têm saído, por exemplo, a Copaíba, que saiu em soft gel, ela já é feita com óleo essencial e azeite de oliva. A cúrcuma, o turmeric, a mesma coisa. Eles não fazem a cápsula com o óleo de coco fracionado, é sempre com o azeite de oliva. Isso, porque ele não tem... Aqui em Portugal a indicação que não podemos usar esse óleo para ingestão, porque não vai fazer nada. Então, porque ele não tem ele não cumpre essa função de embalsamar, né? Que é o que é uma das funções que às vezes se esperam, né? Que proteja, principalmente se você for usar gástrica, não é? Principalmente se você está usando um óleo mais corrosivo, né? Como o orégano. Principalmente isso. Isso, aí não é recomendado você usar o óleo de coco. Aí é melhor você usar um óleo vegetal completo, integral. É isso, obrigada. Tá? Obrigada. Tem o nosso horário, espero aí que tenha cumprido aí o nosso objetivo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Ou podem me chamar lá no grupo. A Edna me cadastrou, eu consegui resolver o problema do meu celular aqui, quer dizer, eu não consegui resolver o problema do meu celular, eu tive que comprar outro celular com outra linha, não? Mas já estou lá no grupo de volta, então vocês podem nos chamar à vontade, que eu vou poder responder agora sem problema. Tá certo? E se vocês tiverem sugestão para o nosso próximo bate-papo, estou aberto aí a ouvir sugestão de vocês. Nossa, você não sabe como você me deixou aliviada. Ai, gente. Então, Acho que falar uma boa noite a sobre vocês. diabetes de colesterol alto, acho que é uma coisa interessante. Para uma próxima. Desculpa, não ouvi. Falar sobre a pré-diabetes, colesterol alto, essas coisas que a gente tem, né, na nossa faixa etária de 50 a mais, né? Tá. Acho que é interessante a gente trabalhar com essa questão, né? Porque a gente acaba, por exemplo, a gente que é mulher, no caso, né? Que eu não faço modulação hormonal, é comum ter isso, de aumentar o colesterol, né? Acho que a progesterona protege, né, o organismo do colesterol, né? Para não ficar tão alto. Se você não tem essa modulação hormonal, né? O organismo acaba produzindo mais colesterol mesmo, naturalmente, ainda que você não faça dieta, né? Tudo bonitinho. E a pré-diabetes acaba sendo uma coisa que você começa a engordar também, né?
Acaba aquela Aham. coisa da resistência à insulina que leva a pré-diabetes, e se você não moderar a alimentação, também leva a diabetes, né? Que é a resistência à insulina. Então, é interessante também a gente pensar nessa questão, né? De prevenir para quem não tem, né? E tratar quem tem, que é o meu caso, né? Acho que é também uma coisa interessante. Tá Porque bom. tudo tem consequências, né? As duas doenças. Então, é uma sugestão minha, tá? Mas aí não sei, Tá. depende do pessoal, né? Então, não, tranquilo. Eu vou ver aqui com que eu tenho de material, tal, essas coisas, e vamos ver o Uhum. que a gente pode falar sobre saúde da mulher na próxima Então, acho que é semana. legal ver essa questão acho que chamam isso de síndrome metabólica, se não me engano, né? Esse problema aqui, que Aham. ele envolve tudo, né? E a síndrome acontece com o homem também, na andropausa, eu acredito, né? Eu estou falando da Sim. mulher por minha causa, mas deve acontecer com Não, o homem. grupo quase todo é feminino, eu acho que dá para a Uhum. gente falar um pouquinho sobre saúde da mulher. Uhum. Eu agradeço. Obrigada, viu? Uhum. Tá bom, então. Uma boa noite para vocês. A Obrigada, gente você também. se vê a semana que vem, então. Bom descanso. Tá bom. Um abraço a todos. Outro.